Olá, eu sou a Nete Moreira. Hoje converso com o médico veterinário Neymar Corrêa Severo e apresento mais uma edição do revista DBO em Foco, um programa que leva até você as principais versões da revista impressa. O Brasil já avançou bastante em inseminação artificial, mas ainda precisa de muitos touros férteis para atender às necessidades do rebanho nacional. E é sobre eficiência reprodutiva que eu converso agora com o Dr. Neymar Corrêa Severo, médico veterinário e vice-presidente da Associação Brasileira de Andrologia Animal. Ele está em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, e faz a gentileza de falar com a gente agora. Doutor, como se determina esta eficiência reprodutiva na cria bovina? O principal ponto que se discute com relação a isso é a questão do touro, né? Eu falo aqui, claro, considerando a reprodução em monta natural. Esquecendo um pouquinho a inseminação artificial, né? Porque na inseminação os animais são selecionados como doadores de sêmen, né? Então passam por um processo de seleção um pouco diferente dos animais de monta natural. Mas a gente tem que considerar que o principal ponto é a avaliação desses reprodutores antes de colocá-los na monta, né? E aí, muitas vezes, esse processo começa, na maioria dos casos, quando os animais são preparados para a venda, né? É obrigatório que se faça um exame andrológico para que o comprador, o cliente dessa propriedade, receba um animal com qualidade reprodutiva, né? Basicamente, começa por aí. Agora, doutor, como é que a gente pode fechar essa conta? Um touro de alta fertilidade, ele pode fecundar quantas fêmeas? Primeiro, conhecendo, né, a capacidade reprodutiva desse animal, através dessa seleção que se faz no exame andrológico, né? Especialmente animais já com uma idade aí entre 24 e 30 meses, são animais já bem preparados, digamos assim, fisiologicamente para a monta. No Nelore, nas raças zebuínas, mas especialmente no Nelore, nós podemos considerar que se pode usar um touro até para mais de 30 vacas ou de 30 fêmeas, né? De acordo com a capacidade de produção testicular. Então, a gente avalia realmente no exame andrológico também esse aspecto, que é muito importante, é o principal aspecto que se analisa, né? A capacidade produtiva dos testículos desse animal, que vai nos indicar quantas fêmeas nós podemos colocar com esse animal em monta, né? É claro que tem alguns outros aspectos, como a libido, né, o interesse sexual desse touro, mas a gente considera, de uma maneira geral, como padrão, um touro, um reprodutor para 30 fêmeas, né? Mas a variação pode ser para cima, dependendo da condição reprodutiva desse touro, e quando for animais jovens, porque hoje, né, é uma busca de todos nós colocar esses reprodutores em uma idade mais jovem na monta natural, se usa um pouco menos fêmeas com esses animais jovens, até para não desgastá-los assim de forma muito rápida, né? Essa discussão é boa, né? A gente sempre abre essas discussões nos congressos de reprodução, mas é basicamente isso: animais jovens, menos vacas, menos fêmeas, né, em reprodução, e animais adultos, maduros já, a gente pode colocar mais fêmeas em reprodução. Mas nas contas que se faz, nos cálculos que se faz, você usa 1 para 30 como padrão, né? Um macho, um touro para 30 fêmeas, né? Agora, doutor, qual a quantidade estimada de animais reprodutores e o que falta para atender essa demanda? A estimativa que se faz, até tem algumas publicações, recentemente até na DBO foi publicado um artigo, né, em, acho que maio, se não me engano, desse ano, pelo Schacker e pelo Luca. Eles fizeram uma estimativa muito boa, um trabalho bem interessante, eu acho que todos deveriam até ler esse artigo, mostrando que a reposição de touros no Brasil ainda é baixa, né? Porque se estima em torno de 1.800.000 touros reproduzindo nos rebanhos, baseado isso na quantidade de fêmeas e idade reprodutiva, que é em torno de 58 a 60 milhões de fêmeas, né? Então, a reposição, estimando que nós temos uma vida útil desses animais, em média, desses reprodutores, de 6 anos, então a gente tem tem que ter uma reposição de, no mínimo, 20 a 25% ao ano. E nós temos em
torno de 300 mil touros sendo comercializados, e infelizmente menos de 50% desses reprodutores são avaliados geneticamente. Então, a gente imagina a deficiência que tem de reprodutores com avaliação, né? Pelo menos com avaliação genética do Brasil. Agora, o que acontece, doutor, se o nível de fertilidade deste touro for baixo? Esse é um grande problema, porque se nós não fizermos o exame andrológico, não vamos conhecer a vida não, mas a condição reprodutiva desse animal, né? A vida reprodutiva é uma consequência depois do uso desse animal. Então, tem que se conhecer a condição reprodutiva. Tem cálculos que falam assim, se eu tiver um touro com alta fertilidade, testículos muito bons, uma boa libido, se eu colocar num lote aí vamos seguir nessa nossa conta de 30 fêmeas, mais ou menos 80% dessas fêmeas serão acasaladas e fertilizadas por esse touro dentro dos 21 dias, que é o ciclo dessa fêmea, entendeu? Agora, se esse touro for de média fertilidade para baixo, eu vou conseguir 50% de fertilidade. E se ele for, vamos considerar aqui um touro subfértil ou até infértil, eu posso ter 0% de prenhez ou 10% de prenhez. Então, o prejuízo desse produtor que utiliza esses animais nessa condição é muito grande. Então, o exame andrológico é fundamental para o cliente, né, cliente de touros de leilões ou que compram touros em fazendas, ou até que usam os seus próprios touros, realizar todo ano essa revisão para retirar do rebanho de touros, né, do lote de touros, animais inférteis, subférteis, né, com baixa fertilidade, para aumentar a chance de uma boa reprodução desse rebanho de cria, né? Então, o senhor falou da importância que tem dos exames. Nós sabemos que existe prejuízo econômico, né? E como evitar que isso aconteça? Só através dos exames mesmo? Só, Leti, porque essa avaliação, ela não é simples. Um veterinário, um andrologista, a gente tem que sempre considerar isso, até sei que eu vou ser criticado por alguns colegas veterinários aqui, mas esse exame tem que ser feito por um veterinário que se especializou na avaliação de machos, né, especialmente os touros, para que ele conheça, não só diga ali, esse touro aqui tá bom, esse touro tá ruim. Na verdade, ele tem que ir além, ele tem que dizer, esse touro tá bom, pode ser usado com tantas vacas, né, ou fêmeas na monta, ou se ele tá ruim, tem que dizer, não, esse touro aqui realmente não vai dar condição, tem que ser descartado, ou esse animal pode ser tratado de alguma forma, para que ele possa reproduzir daí a 30, 60 dias. Então, tem que ter esse conhecimento mais profundo sobre andrologia, né, para poder realmente trabalhar como andrologista e um clínico, né? Não só dizer, tá bom ou tá ruim, tem que dizer o que fazer com esse touro, se ele estiver bom, e o que tratar se ele estiver ruim. Que tipo de exames, doutor, devem ser prioridade para um bom cuidado? O básico é a avaliação clínica desse reprodutor. Começar avaliando os órgãos reprodutivos externos, internos também, né? Tem que fazer uma palpação transretal para avaliar glândulas vesiculares, para saber se não tem alguma infecção dessas glândulas. Então, isso começa por aí. Tem que avaliar cascos, os aprumos, dentição, se o animal tem alguma deficiência, tem falha dentária, visão também, que o pessoal descuida muito disso, e tem touros que têm problema de visão, né? Ou cego do olho, uma coisa assim. E também, aí parte para o exame específico, né? Que é esse que eu até comentei antes, da avaliação testicular, da avaliação dos órgãos genitais internos, prepúcio, né? Pênis, quando possível, no animal de trabalho. E depois entra a questão da avaliação do sêmen, né? O sêmen é que vai nos dizer o histórico desse animal, como ele se encontra, né? O que aconteceu com esse animal nos últimos 15 dias, 20 dias. É só pela avaliação do sêmen, especialmente o exame morfológico, que a gente chama, né? Que vai nos dizer a história desses testículos, se eles estão com algum problema, se eles estão em condição perfeita, né? Por isso que é muito importante uma análise completa. E eu sempre ressalto isso, não adianta só coletar o sêmen, colocar na lâmina e no microscópio e falar, não, esse sêmen está bom, tá todo mundo se mexendo.
Não, não é só isso. Também tem que avaliar a morfologia espermática, porque ela é a história desse testículo, né? Ela nos conta o que está acontecendo dentro dele. Então o pecuarista deve estar se perguntando, né, que eu acho que a resposta você já deu. Como deve estar preparado o veterinário contratado por ele? Ele tem que estar preparado realmente para fazer um exame nessas condições, com todos os recursos que ele tem na mão. Eu acho que depois você vai perguntar a questão de que nós podemos acrescentar no exame endológico, né? Mas, em princípio, esses são os exames básicos para avaliar a condição do reprodutor, do touro, né? E, é claro, o técnico, o veterinário tem que estar preparado para atender esse cliente dessa forma. Tem que ter essa especialidade de andrologia. Exatamente, tem que ser um especialista, né? Hoje nós vivemos no mundo dos especialistas, mas normalmente os veterinários também, além de ser andrologistas, fazem outras atividades, como a IATF, que hoje é o nosso carro-chefe na inseminação artificial no Brasil, né? Mas ele tem que estar focado também como andrologista nessas questões, né? Doutor, e o sêmen, como ele deve ser avaliado? Com um bom equipamento, um bom microscópio, se consegue fazer uma boa avaliação do sêmen. Não precisa ter um microscópio muito caro, um microscópio de campo claro hoje custa em torno de 3, 4 mil reais, desde que ele esteja bem regulado, usando uma lâmina corada para avaliar essas morfologias, se consegue um bom exame. É que tem que fazer um treinamento, né? Tem que fazer uma capacitação para prestar um bom serviço, né? Claro, e em relação à ultrassonografia, neste caso, ela é importante? A ultrassonografia eu vejo como uma ferramenta auxiliar muito boa, especialmente quando nós usamos para avaliar, para auxiliar o veterinário a fazer um quadro, né, daquele problema de testículo ou de glândula vesicular, por exemplo, né? É uma ferramenta muito boa para isso. E se usa também para avaliar reprodutores jovens, para avaliar o parênquima testicular, se já está numa fase madura, se já pode ser utilizado, pode ser avaliado no exame andrológico. Eu sempre recomendo como ferramenta auxiliar, não como ferramenta principal, né, no exame andrológico. Apenas reprodutores destinados à reposição devem ser analisados? Não, na verdade, todos os reprodutores que vão entrar na monta natural devem ser avaliados. Mesmo aqueles animais na propriedade, né, que são mantidos na propriedade para a monta, na estação, né, eles devem ser avaliados antes de colocá-los no rebanho, porque essa fertilidade ela pode se encontrar reduzida naquele momento que o touro foi avaliado, né, por questões ambientais, especialmente essa questão da deficiência alimentar, que é um grande problema que nós temos no Brasil, né? Esses animais às vezes chegam muito magros na estação reprodutiva e a animal magro realmente tem problema de deficiência de produção do sêmen, além de não suportar um trabalho mais intenso, né? O animal tem que estar bem preparado, analisar antes, não deixar para o início da estação. O produtor tem que avaliar pelo menos 15 a 30 dias antes de iniciar a estação de monta, porque ele tem que, se tiver problema dos animais, ele vai ter que correr atrás para comprar, para adquirir animais para reposição, né? Bom, se a renovação de touros nos plantéis for baixa, que conselhos o senhor dá ao pecuarista? A primeira questão que a gente sempre levanta é a seguinte: avalie seus reprodutores primeiro, né? Porque a gente está falando algumas coisas que parecem óbvias aqui, Nete, mas a gente sabe que o campo não é assim, né? A realidade é outra. Mas o principal ponto é analisar seus reprodutores. Começa pela parte mais fácil, né? Porque é um número menor de animais, né? Se nós considerarmos aí que temos 3 a 5% de touros, né, no rebanho, então, no rebanho de 100 vacas, eu vou ter 3 touros, 4 touros no máximo, ou 5 touros no máximo. Então, eu começo avaliando esses reprodutores. Aí depois eu começo a aprofundar essa questão, né? Se os reprodutores estiverem bons, eu tenho que pesquisar algum problema infeccioso até no rebanho de cria. Então, eu sempre recomendo assim, vamos olhar os touros primeiro. Normalmente eles são culpados por uma baixa fertilidade. Qual a importância da associação que você faz parte, que é a Associação de Andrologia, aqui do Brasil, em relação à reprodução de bovinos? Só contando um pouquinho, assim, rapidamente, o que é a Associação Brasileira de Andrologia Animal, né, que nós chamamos de ABRA. Ela foi criada há uns 5 anos atrás para atender
essa demanda, essa especialidade, digamos assim, né, da andrologia. E ela atende todas as espécies, né, domésticas, espécies silvestres, faz um trabalho muito bom. Hoje nós somos mais ou menos 80 sócios, eu sou vice-presidente dessa associação e a gente está entregando agora no final do ano encerrando a nossa diretoria, né, nosso tempo, e uma nova diretoria assume em janeiro. Essa associação faz uma reunião anual, né? Infelizmente, nesses 2 últimos anos, nós fizemos esse ano online, né? Porque, em função da pandemia, não deu para fazer presencial, mas esperamos que no próximo ano a gente consiga fazer essa reunião presencial, até já está agendada a data. Mas essa associação tem reunido esses colegas que trabalham com essa especialidade e discutido os assuntos pertinentes a todas as espécies, mas com um foco grande em touros, né, porque é a espécie econômica mais importante do Brasil. E a gente tem feito reuniões, lives, na verdade, lives a cada 30 dias, com temas os mais diversos possíveis, que possa atender os colegas de todas as espécies, né, que trabalham com outras espécies. Mas, claro, o nosso foco em bovino é muito forte também. E a gente tem discutido realmente o que se pode melhorar em termos de qualificação dos colegas andrologistas, para que possam trabalhar no campo de forma adequada, né, levando um bom serviço aos criadores, porque o nosso foco realmente, o nosso cliente é o criador, é o produtor rural, né? Então, essa é a função principal da nossa associação. Agora, doutor Neymar, o senhor teve a gentileza de nos receber hoje, de nos atender, né? Mas está na Bolívia. Qual é o assunto aí na Bolívia? É uma fazenda que o senhor está? Nete, nós estamos aqui na fazenda La Tranqueira, né, que é da família Gutierrez. Quem administra a fazenda é o filho, Rodrigo Paz Sevilha, e ele está implantando aqui um centro genético, que a gente chama aqui dos países aqui de língua espanhola. O Centro Genético La Tranqueira vai trabalhar basicamente com a colheita de sêmen e processamento de sêmen de touros, né, para o mercado boliviano, em princípio, mas vai se qualificar também para exportação de sêmen. Na Bolívia tem boa genética de Brahma, por exemplo, né, que é muito procurada. O Nelore aqui evoluiu muito, né, graças à importação de sêmen do Brasil. A gente vê ótimos rebanhos, muitos técnicos brasileiros da BCZ têm vindo à Bolívia aqui para seleção desses animais, desses rebanhos. Então, eu estou aqui mais para colaborar com essa propriedade, com essa implantação desse projeto, né? E o nosso objetivo aqui é trazer bons touros, né, e multiplicar essa genética para quem quiser. Parabéns pelo trabalho, muito obrigada. Eu conversei com o médico veterinário Neymar Corrêa Severo e chegamos ao final de mais uma revista DBO em Foco. Lembrando que este conteúdo fica disponível no nosso portal dbo.com.br e no nosso canal do YouTube. Obrigada pela sua presença, pela sua audiência e eu fico por aqui. Espero você na próxima edição do Revista DBO em Foco. Até mais.